Uma sexta sim e outra não. O bom é que fosse toda sexta, né? Mas não pode, não pode. Mas amém? Vamos fazer a cada 15 dias, daqui uns tempos nós vamos pedir para ele fazer toda sexta-feira. Amém? Senhor amado e poderoso Deus, queremos te agradecer ao Jesus Cristo por mais esta oportunidade, ó Deus, que tem nos dado de aprender da tua palavra. Nós pedimos a ti, Senhor Jesus Cristo amado, que tu abençoe o Tiago, aonde vai estar trazendo o ensinamento da tua palavra, Senhor. Eu quero pedir a ti, abre a mente de cada um, abre o coração, Pai, para que a palavra ela venha entrar na nossa vida, Senhor. Ó Deus querido e amado Jesus Cristo, abençoa-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Poder tomar assento, fica à vontade, glorificando a Deus. Obrigado a todos os irmãos essa noite, com a paz do Senhor, amém? Amém. Não, tá fraco para quem vê isso da Bíblia, né, gente? Gente, quando você era no mundão, você gritava, né? Você gritava, você fazia festa. Quem está feliz nessa noite, diga amém. Amém. Aí, agora sim, agora apareceu gente que veio estudar a palavra de Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque para mim, estudar a palavra de Deus é um prazer. Isso é uma das coisas que a gente sempre tem que ter em nossa mente. Primeiro, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente começa aprendendo. Depois que a gente começa a aprender, a palavra ela não se torna só um aprendizado, ela é um alimento. E depois que ela se torna um alimento, ela se torna prazer. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos. Quando nós aprendemos, a palavra confronta, a palavra às vezes machuca, a palavra às vezes nos direciona, muitas vezes, mas quando nós vamos nos aprofundando e nos relacionando todos os dias com a palavra já se torna um alimento, vai nos nutrindo, porque primeiro nós chegamos doentes. Então, quando nós chegamos doentes, a palavra em primeiro lugar ela precisa ser remédio. Então, em primeiro lugar, quando eu começo a me relacionar com a palavra, ela em primeiro lugar é remédio. Por quê? Porque ela começa a curar as minhas feridas, curar os meus traumas, curar as minhas angústias. Depois que a palavra é o remédio, eu começo a me relacionar, ela torna-se alimento, porque agora ela começa a me nutrir, Ela começa a nutrir a minha alma, começa a nutrir o meu espírito, começa a me tornar um cristão mais fiel, um cristão mais verdadeiro. Depois que a palavra começa a me nutrir, aí sim, a palavra começa a se tornar prazerosa. Então é um processo que a gente vai tendo e tenha certeza que esse é o nosso objetivo. Não só que a palavra seja um remédio, mas que a palavra seja um alimento e principalmente que a palavra seja algo prazeroso para você. Então sempre venha com alegria no coração, sempre venha com prazer no coração, porque eu tenho certeza que Deus falará grandemente com a gente aqui. Amém? Uma alegria ver todos vocês aqui, aos irmãos que já tinham nos passado o nome, aos irmãos que tinham falado que queriam vir. Isso é bom a gente ver bastante gente interessada em querer estudar a palavra de Deus. Isso não tem preço. Mas vamos lá, gente, antes da gente entrar no texto que Deus colocou no meu coração, eu gostaria primeiro passar algumas informações para vocês a respeito do curso. Antes de passar as informações, em primeiro lugar, eu quero agradecer, irmão Dejair, irmã Lúcia, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado principalmente por essa oportunidade, por ter abrido esse espaço para a gente poder estudar a palavra de Deus, como diz o irmão Dejair. Daqui a pouco vira cada sexta-feira, né? Mas, gente, a ideia de fazer uma sexta-feira a cada 15 dias, ela tem um propósito, tá? Uma sexta-feira a cada 15 dias. Qual é o propósito de uma sexta-feira a cada 15 dias? É que às vezes na sexta-feira tem aquela sexta-feira que é feriadão, né? É aquela sexta-feira é aquela sexta-feira que é feriado. E aí a gente quer passear, a gente às vezes quer sair com a família. Então por isso que eu decidi no meu coração, por enquanto, tá? A gente fazer uma sexta-feira a cada 15 dias, para a gente sempre ter aquela sexta-feira para a gente poder passear, passar com a família, diante disso, tá? Nossas aulas, como vão acontecer nossas aulas? Sempre serão das 20 horas da noite até as 22, ok? Sempre a gente vai terminar um pouquinho às 22, porém, a gente sempre vai fazer uma aula das 20 até umas 20h50, 20h45, e aí a gente vai fazer uma paradinha para o café, para conversar, para a gente dar risada junto também, ter esse momento de comunhão, porque é um ambiente entre irmãos. Não adianta você só vir aqui, se alimentar da palavra e não ter comunhão com os irmãos. Ao mesmo tempo, nós somos uma igreja, tá?
Ao mesmo tempo, nós somos todos irmãos aqui. Tem pessoas que é de uma congregação, tem pessoas que são de outra denominação, e eu fico feliz por isso, porque, que nem eu falei, quando eu decidi no meu coração, Deus já tinha me dado essa escola, há 2 anos atrás, Deus já tinha me falado sobre essa escola, no meu coração, a minha escola, eu sempre disse, Deus, essa escola tem que ser um trabalho para unir pessoas. Então, o propósito desde o início sempre foi unir pessoas, não importa a denominação, não importa o credo, irmão. Então, você é livre para convidar pessoas, tá? Você é livre para convidar. Tiago, mas ele é espírita, traz para cá, irmão. O melhor ambiente que tem para mudança de vida, o melhor ambiente que tem é o ambiente da palavra. Tá? Então, você pode convidar, pode trazer pessoas para esse ambiente, porém, sempre só será possível trazer pessoas na primeira aula, ok, gente? Para quê? Para que a pessoa conheça, para que a pessoa entenda. Porque se trouxer na segunda, na terceira aula, vai ficar complicado. Porque a pessoa vai chegar aqui, ela vai estar perdida na matéria, ela vai dizer assim, não, o que eles estão falando? Ela não vai conseguir fazer conexão de uma aula com outra. E aí a pessoa vai acabar, então, sempre a cada módulo, a primeira aula, a pessoa pode trazer. Então, semana que vem vai ser a nossa primeira aula, tá? Sobre o módulo Conhecendo a Bíblia, que é o nosso primeiro módulo, tá? Nós vamos procurar entender o que é esse livro que a gente tem em mãos, tá? Então, hoje é uma aula inaugural falando sobre a importância do estudo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os perigos que há de não se relacionar com a palavra. Sobre isso eu quero falar um pouquinho hoje também, tá bom, gente? Então, semana que vem é a nossa primeira aula, então você pode convidar mais alguém. Tiago, mas ele não é crente, traga ele para cá, melhor ambiente que tem. Tiago, mas ele é católico, traz para cá. Ele é espírita, traz para cá. Ele congrega em outra igreja, traz para cá. É sempre bem-vindo para fazer parte, tá bom? E aí deixa ele estar no ambiente, nesse ambiente eu creio que é uma atmosfera totalmente diferente, onde a gente vem para estudar a palavra. Irmãos, outra coisa, eu sempre digo, tá? Escola que eu dou aula, irmão, você não precisa ter vergonha de glorificar a Deus. Irmão, você sentiu o Espírito em você, glorifica a Deus, tá, irmão? Abra a boca, adore, porque esse é um ambiente onde a gente não só vai estudar a palavra, mas a gente vai ser nutrido pela palavra. E isso vai produzir, às vezes, no seu coração e no meu coração, emoções. No nosso espírito, às vezes, vai mexer com a gente de uma forma que a gente vai querer chorar, a gente vai querer glorificar, a gente vai querer falar em línguas, irmão, você tem total liberdade para fazer isso. O propósito da escola é esse, é ativar pessoas para viverem o ministério que Deus colocou no coração de cada um. Esse é o propósito principal da escola, para que você aprenda, você cresça e você amadureça, porque aprendendo você cresce, crescendo você se torna um cristão maduro, e cristão maduro não incomoda, né, irmão Dejair? Cristão maduro não dá problema. Problema dá o cristão que é imaturo. Esse incomoda, esse dá problema na igreja. Pode ver, irmão, se tem um crente que está incomodando dentro da igreja, é porque o camarada é imaturo, né? Pode apostar, pode estudar, pode ver a vida dele. A imaturidade é o que tem trazido muitos problemas dentro da igreja. Então, quando a gente amadurece, por exemplo, muito simples, tem pessoas que casam sendo meninos. O cara pode ter 30 anos, mas ainda é uma criança na cabeça. E aí? Imaturo. Aí não vai ser um bom pai, não vai ser um bom marido, né? Aí coitado da mulher que escolheu, tá lascada, né? Sem como se o marido casar com uma criança, também tá lascado, era mesmo. Ok? Tá lascado. Por quê? Porque a imaturidade é que traz os problemas. Então nós precisamos crescer. E esse é o propósito da escola, te fazer crescer, te fazer avançar, te fazer subir de nível, mudar de nível, sair desse nível raso, de cristianismo raso que a gente vive, para ir para um nível de relacionamento total, dependência total de Deus. Porque eu sempre digo, o bom de depender de Deus é que a própria palavra diz que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita, ou seja, ela não falha. Quando você se submete à vontade de Deus, ela não vai falhar sobre a sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso, você pode dizer, glória a Deus. Então, irmãos, a escola sempre vai acontecer das 8 às 10 da noite, ali um pouquinho antes das 9 a gente para, toma um café, dá um pouquinho de risada. Hoje eu vou fazer uma aula corrida, tá? Hoje a gente não vai fazer intervalo no meio. Por quê? Porque depois no final eu quero fazer a inscrição de vocês. Então, lá por umas 9h15, 9h20 a gente já encerra a aula de hoje, tá? Para vocês poderem fazer a inscrição de vocês, passar o nome, número de telefone, para a gente adicionar vocês no grupo. Vamos lá. Então,
Cada módulo que a gente vai fazer são 10 módulos da escola. Tá bom, gente? Quantos módulos são? São 10 módulos da escola. Cada módulo tem o propósito de nutrir algo essencial em você, para que você aprenda. Por exemplo, a gente vai aprender sobre a Bíblia, a gente vai aprender no próximo módulo sobre bases da nossa fé, que nós precisamos ter como base. Por exemplo, que base, Tiago? A Trindade. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas como entender isso à luz da Bíblia? Como explicar isso para alguém? Como fazer uma pessoa entender de forma bíblica isso que nós queremos compreender? Isso são bases. Cristo encarnou, Cristo era Deus, Cristo era homem, e são coisas que são bases da nossa fé. Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Então, são bases que nós precisamos ter em nós, em cada um de nós, para que nós possamos responder, como o próprio Pedro diz, responder a cada um de acordo com aquilo que nós cremos. Amém? Então, cada módulo tem um propósito. A gente vai falar sobre Cristo, a gente vai falar sobre Jesus, por exemplo. A gente tem que entender a diferença entre Cristo e Jesus. Há uma diferença. Jesus, quantos achavam que o nome Jesus Cristo era o nome completo dele aí? Levanta a mão, irmão. Quem achava que Jesus Cristo era o sobrenome dele? Cristo era o sobrenome? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Você também, irmão. Isso. Quem acha que não? Quem acha que Cristo não é o sobrenome, Jesus é o nome e Cristo é outra coisa? Levanta a mão aí. Hã? E quem não levantou a mão, você está onde, irmão? Você está em Nárnia? Você está perdido? Está na Arca de Noé? Né? Amém? Então vamos lá, gente. A gente precisa entender. Porque Cristo não é o sobrenome de Jesus. Você lê lá na Bíblia, por exemplo, Jesus Cristo, você diz, pronto, ele tinha um sobrenome de Cristo. Não. Jesus é o nome dele, mas Cristo era a vocação que havia sobre ele. Cristo significa o quê? O ungido. O Messias, ungido, o prometido. Então, quando fala Jesus Cristo, ele está falando, tipo, o certo seria Jesus o Cristo. Essa seria a tradução mais correta. Assim como João Batista. Quem acha que Batista era o sobrenome dele? Agora ninguém vai levantar a mão, né? Pegaram já amanhã no primeiro. Batista não é o sobrenome dele. Batista era o ofício que ele fazia. João o Batista, ou seja, João aquele que batiza. Então, perceba como essas coisas fazem toda a diferença no momento em que a gente lê a Bíblia. Né? São coisas que a gente vai aprender, a gente vai aprendendo sobre o Espírito Santo, sobre como o Espírito Santo age em nós. A gente vai aprender principalmente sobre nós. Nós precisamos aprender sobre a gente, sobre ser humano. Por quê? Porque um Deus veio e se encarnou e se tornou homem. E nós, homens, estamos querendo nos tornar deuses. Olha só o negócio. Deus veio e se fez homem para cumprir a vontade do Pai como homem. E nós queremos, em vez de cumprir a vontade de Deus como homens que somos, nós queremos ser deuses. E não cumprimos a vontade de Deus. Então, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo dos módulos, tá? Sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação. E aí na salvação a gente vai entrar na polêmica de tem como perder a salvação, tem como não perder. E aí eu vou apresentar os dois lados para vocês. E você vai procurar biblicamente entender o que é melhor. Ou, na verdade, o que é bíblico. Tá? Porque não é o que é melhor. O que é melhor, eu vou escolher o que é melhor para mim. Né? Eu vou escolher, eu vou ler na Bíblia assim, eu vou escolher, vou dizer, pronto, isso aqui é melhor para mim, isso aqui não é melhor para mim, né? Então, são coisas que a gente vai aprender que vão ser bases para a nossa vida, bases para a nossa fé. Ok, gente? Tá bom? Então, sempre, aulas, uma sexta-feira a cada 15 dias, então hoje é a aula. Dia 29 vai ser a nossa primeira aula do módulo Conhecendo a Bíblia. Então, naquele primeiro dia, ainda vai estar aberta as inscrições. Você pode convidar mais alguém, você pode trazer visitantes ainda na primeira aula, para estar presente conosco aqui, tá bom? Para fazer parte dessa primeira aula. E aí, a partir da outra aula, aí não. Aí a gente já, ok? Aí a gente já só alunos que são inscritos, certo, gente? Outra coisa, todos que vão estudar presencialmente, vão ser adicionados lá no grupo. No momento que você fizer a inscrição, você vai ser adicionado no grupo. E dentro do grupo, toda vez eu sempre vou mandar o link da aula. Essa aula que a gente está fazendo aqui, eu estou gravando ela. Eu vou postar ela no YouTube. E aí somente quem tiver o link é que vai poder assistir a aula. Ou seja, eu sempre vou postar o link lá dentro do nosso grupo.
Lá dentro do nosso grupo você vai ter todos os links das aulas e aí você vai poder reassistir. Por que eu faço isso? Porque, por exemplo, aqui na aula a gente está num ambiente diferente daqueles que estão em casa. Quem está assistindo em casa nem sempre vai conseguir sentir essa atmosfera que a gente vai sentir aqui, do que Deus vai fazer nesse ambiente. Ok? Então, no momento que você estiver aqui, não se preocupe tanto em ficar anotando. Ok? Anote tudo que for possível, mas quando a palavra de Deus começar a ministrar você, irmão, eu sempre digo, se joga na palavra. Okay? Se joga, deixa a palavra te direcionar, deixa a palavra te encher. Por quê? Porque depois você pode chegar em casa, reassistir a aula e anotar. E aí você pega todos os pontos, consegue ir anotando tudo. Ok? Você não vai perder nada. Sempre você vai poder ter acesso a essa aula de novo. Ok? Aí você pode assistir quantas vezes você quiser. E as aulas, elas ficam disponíveis até o final do módulo. Ok? No último dia da aula que a gente fizer, a pessoa vai poder assistir ainda a aula naquela semana, quando iniciar a primeira aula do próximo módulo. Todas essas aulas aí saem do ar. Ok, gente? Tá? Outra coisa, no último dia ou na última aula, porque cada módulo vai ter em torno de 4 aulas ou 5 aulas, dependendo do módulo. Vai ter módulos mais aprofundados, por exemplo, como soteriologia, o estudo da salvação, onde a gente vai estudar sobre salvação, vai ter que se aprofundar um pouquinho mais. Tá? Então, às vezes, vai ter essas 5 aulas. Mas a maioria, todas 4 aulas, ou seja, cada 2 meses você conclui um módulo. Certo, gente? Então, no último dia, a gente vai ter um primeiro período, onde a gente vai fazer aula, ok? E na outra metade, depois do cafezinho ali que a gente vai tomar, aí a gente vai ter uma prova. Oh, glória! Né? A gente vai ter uma prova, ok, gente? Tiago, vai contar nota, não vai contar... Não, irmãos. É uma prova para a gente testar os seus conhecimentos. Por quê? Porque eu quero ver o quanto você captou da matéria. Tiago, vai ser eu tirar nota muito baixa. Não tem problema, não se preocupe. Não vou levantar a prova aqui e dizer, irmão Dejair tirou nota 2, irmão Dejair tirou nota 10. Não vou fazer isso. Ok, gente? Vou entregar a prova para cada um. Mas a gente quer para ver como é que vocês absorveram o conteúdo. Tá? Por quê? Para a gente poder ir melhorando aquilo que a gente puder. Tá bom, gente? Ok? Então, sempre. Cada 4 aulas, eu sempre vou avisar com antecedência, aí você pode assistir na semana as aulas de volta, ok? Para você se inteirar bem do conteúdo. Não vai cair nada na prova que não seja falado em aula, ok, gente? Então, sempre a prova vai ser aquilo que vai ser falado em aula. Então, preste muita atenção, assista várias vezes a aula, que com certeza isso vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Outra coisa, gente. Quando vocês forem adicionados no grupo, cada módulo a gente vai sempre ter uma apostila, tá? A apostila é de graça, eu vou sempre mandar em PDF, ok? Então você pode pegar, por exemplo, eu peguei e imprimi a minha, tá, gente? Eu imprimi, fui lá na graça, deu em torno de uns 20 reais, 25 mais ou menos para imprimir, ok? Então sempre eu vou mandar em PDF a nossa apostila. Ok? E aí você pode imprimir, ou se você quiser ter no celular, Thiago, nós vamos fazer exatamente o que tem na apostila? Não. Isso aqui é só para aumentar o seu conhecimento. Ok? Vai ter algumas coisas que nós vamos ir absorvendo daqui, mas isso aqui é para aumentar o seu conhecimento. Se você quiser aprofundar um pouco mais, se você quiser ir um pouquinho mais longe, aí você vai lá, lê a apostila, ok? Isso aqui com certeza vai te ajudar muito. Por exemplo, nessa aqui, Conhecendo a Bíblia, a gente tem aqui, ó, logo nos inícios da apostila, a gente vai ter como a Bíblia se divide. E aí eu vou colocar para vocês as divisões da Bíblia, para você que tem dificuldade de achar os textos na Bíblia, isso vai te ajudar muito. E também, depois eu vou colocar na outra parte, como está a Bíblia de forma cronológica. Ou seja, desde o Gênesis até o Apocalipse. Se você ler a Bíblia de acordo com aquilo que eu coloquei ali como de forma cronológica, vai te ajudar a entender toda a Bíblia. Ok? Para você entender pelo menos o contexto da Bíblia. E aí isso vai te ajudar muito. Ok? Então eu sugiro muito que você pegue esse PDF, aproveite, leia, estude. Não é muito longo, tá? Então eu acredito que se você sentar e estudar, em uns 2 dias você estuda. Estudar, né? Uns 2 dias você tirar umas 2 horinhas aí para estudar. Você estuda bastante, senão você vai estudando uma parte por vez, ok? Mas estude, isso aqui vai te ajudar bastante, tá bom, gente? Então, eu vou enviar esse PDF para vocês, todo módulo vai ter um PDF, ok? Pode, por favor.
Fez aonde? Lá na Graça? Na Graça, isso, agora é Clipe, né? Isso, agora é Clipe. Tá? Eu fiz ali na Clipe, eu gostei em torno dos 20, 25 reais. Tudo depende do tamanho da fonte, ele vai fazer mais grande. Melhor você pode pedir para ele diminuir as letras, tá? Você pode pedir para diminuir, pode pedir para aumentar, e aí você pede lá, fica à vontade que ele... Amém, irmãos? Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Não? Então, gente, no final a gente faz as inscrições ali, ok, gente? Lembrando, quem se inscrever hoje, ok? A mensalidade fica R$20 só, ok? Quem já for se inscrever semana que vem, a mensalidade já sobra para R$24,90, ok? Ah, Thiago, eu não tenho hoje para dar o valor, ok? Tá? A irmã Lúcia me passou ali, talvez alguém não tenha hoje para dar o valor, ok? Bom, pode dar até no máximo quarta-feira, eu vou liberar. Você mandar no Pix, aí eu mantenho os R$20, ok? Quem for fazer já na próxima, aí já é R$24,90, ok, gente? Tá? Então, com desconto, até hoje, R$20, tá bom? Porque a gente tem que investir naquilo que a gente acredita. Você acredita no ministério que Deus tem na sua vida? Acredita naquilo? Então, irmão, aprenda sempre a investir nisso, ok, gente? Vamos lá, então? Mas antes da gente fazer a leitura do texto, em primeiro lugar, eu gostaria agora de fazer, expliquei toda a escola para vocês, o propósito da escola, gostaria de fazer uma oração pela escola, ok? Para a gente consagrar essa escola ao Senhor, porque o propósito da escola é que levante pessoas, levante soldados para esse exército, como eu mandei na mensagem para quem recebeu, tá? Na lista de transmissão ali, como eu mandei na mensagem. Meu desejo é que Deus levante soldados para um exército bíblico. Que a gente está vivendo um tempo aí onde se está falando tanta bobagem, mas tanta bobagem, que como a gente tem tanta pouca gente que defende a palavra, esses camaradas que falam bobagem parece que estão falando a verdade. E na verdade não estão. Mas é esse o meu propósito. Que Deus levante pessoas que amam a palavra. Pessoas que desejam a palavra e principalmente pessoas que preguem a palavra. Porque Charles Spurgeon disse assim, um importante teólogo, ele disse bem assim, você não precisa defender a Bíblia, simplesmente abra ela, pregue ela e ela fará o trabalho por si só. Você não precisa ficar defendendo a Bíblia. O que você precisa é confessar a Bíblia, pregar a Bíblia, falar da Bíblia. Você fazendo isso, ela faz o trabalho por si só. Amém? Vamos ficar de pé, gente, para a gente poder fazer essa oração. Gente, no final, agora que eu lembrei, no final tem aqui algumas apostilas, tá? Que eu escrevo de outras temáticas. José, uma história missionária, a epístola de Paulo a Filemon, os 4 altares pelo cristão vive, Rei Davi, a parte 1, e lições na vida de Abraão. Se você quiser crescer um pouquinho mais de estudo, R$10, tá? Ok, gente? Vamos orar então? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Em primeiro lugar, Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é grandioso, Pai. Obrigado, Deus, por essa escola que o Senhor tem permitido estabelecer neste ambiente. Senhor, que essa escola seja um divisor de água na vida daqueles que vierem estudar. Que aqueles que vierem estudar nesse ambiente, Senhor, eles sejam impactados de uma tal forma que eles cumpram o trabalho e a obra que o Senhor preparou para cada um deles. Pai, eu consagro pelo poder e autoridade da Tua palavra essa escola a Ti. Essa escola é para honra, essa escola é para glória e essa escola é para louvor Teu. Que daqui saiam futuros pregadores da palavra. Que daqui saiam futuros ensinadores da palavra. Que daqui saiam, Senhor, futuros pastores, futuras pastoras, futuros e futuras crentes bíblicos que amam a Tua palavra e que são apaixonados pela Tua palavra. Assim eu oro, Pai, e consagro essa escola a Ti. É para honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Toma o seu assento. Você pode aplaudir a Jesus?
Tome seu assento. Você trouxe a Bíblia aí, gente? E não pode vir para estudar a Bíblia, não trazer, trouxe no celular. Amém. Amém, irmãos? Mas sempre é importante Bíblia, papel e caneta e ouvidos disponíveis para ouvir a palavra de Deus. Vamos começar com o texto? Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo de número 34, verso de número 13. 2 Crônicas, capítulo de número 34, verso 13. Quem encontrou, lê bem alto, com voz de crente, voz pentecostal, voz daquele crente animado, né? Crente que ama a palavra. 2 Crônicas, capítulo de número 34. Lembrando, 2 Crônicas é no Antigo Testamento, vem do Gênesis vindo, isso, 1 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Quem achou? Capítulo 34, verso de número 13. Quem achou, pode ler. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alquima, obras dentre os levitas, eram os escribas e os oficiais e os porteiros. Verso 14. E tirando ele o dinheiro que tinha trazido à casa do Senhor. Segura aí, sublinha essa frase aí. E tirando eles o dinheiro. Sublinha essa frase aí na sua Bíblia aí. E tirando eles o dinheiro. Pode seguir a leitura. Alquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pela mão de Moisés. Agora sublinha aí essa frase. Achou o livro da lei do Senhor. Primeira frase, tirando eles o dinheiro. Segunda frase, achou o livro da lei do Senhor. Sublinhou? Pode seguir. E Alquias respondeu e disse: Safá, os escriba, achei o livro da lei na casa do Senhor. Euquias deu o livro a Safá. Então, preste atenção nisso aqui. Euquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. Sublinha essa frase, moço. Isso aí é uma frase impactante. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E aí faz um círculo na palavra achei. Faz um círculo com a caneta ali na palavra achei. E se você quiser puxar uma setinha, você pode puxar uma seta e escrever assim, perderam o livro da lei dentro da casa do Senhor. Se eles acharam, é porque estava perdido. Amém ou não amém? Amém. Agora olha o perigo disso. O perigo é o quê? O texto diz que a casa é de quem? A casa é do? Vamos lá, a casa é de quem? A casa é do? Senhor. Se é a casa do Senhor, não tinha que ter a palavra dele dentro? Tem ou não tem? Tem que ter. Mas olha o texto está dizendo que dentro da casa do Senhor, eles encontraram o livro da lei. Se eles encontraram o livro da lei é porque estava perdido. E agora, preste atenção nisso aqui. Está cheio de igreja que tem de tudo, mas o livro e a palavra do Senhor já está perdido lá dentro há muito tempo. Tem de tudo na igreja. Tem luz, tem púlpito, tem microfone, tem cadeira estofada, tem de tudo. Mas já não tem mais a palavra. Quando nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 21, verso 12, o texto vai dizer assim, e entrou Jesus no templo. É engraçado que o texto vai dizer assim, no templo de Deus. Perceba, o templo é de quem? O templo é de Deus. O templo é de Deus. O templo é de Deus. Mas Jesus está do lado de fora.
Jesus, que é o verbo encarnado, a palavra está do lado de fora. E aí quando Jesus entra para dentro, a palavra entra para dentro. Vamos ver isso, mano. Vamos ver. Mateus 21. Melhor do que falar é mostrar. Deixa eu te mostrar que o Espírito Santo me incomodou algo aqui nesse texto agora. Não tinha preparado esse texto para falar aqui na hora. Mas o Espírito Santo me incomodou. 21, Mateus 21, marca ali Crônicas que a gente já volta para lá, tá, gente? Sempre marca lá em Crônicas que a gente vai voltando para lá. Mateus 21, verso 12. Quem encontrou, lê. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse: Ó, preste atenção, vamos lá, verso de número 12. Jesus entra no templo de Deus. Templo de Deus. Agora olha só, o templo é de Deus, mas Jesus está do lado de fora. Está cheio de templo que tem o título de ser de Deus, mas Jesus já não está lá dentro mais há muito tempo. Agora Jesus é quem, segundo João capítulo 1, verso 14? Ele é o Verbo, a palavra. Ou seja, o texto está dizendo aqui, e entrou Jesus, o Verbo, a palavra encarnada, no templo de Deus. Aí olha o que começa a dizer o texto. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Sabe por que muita igreja já não abre mais a palavra lá dentro? Tem de tudo lá dentro. Tem profeta, profecia, profetada, 200 horas de louvor, 15 minutos de palavra. Não abre mais tanto tempo a palavra, porque quando a palavra entra, ela começa a expulsar tudo aquilo que não presta. Olha o texto. E entrou Jesus no templo de Deus. Entrou a palavra no templo de Deus. E expulsou. Quando a palavra é aberta dentro da igreja, tudo que é coisa ruim é expulso para fora. Olha o texto. Que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ou seja, a palavra entra no templo e começa a modificar o ambiente. Você já percebeu que quando um ambiente começa a ser carregado da palavra, ele fica diferente? Quando o ambiente começa a ter muita palavra, ela começa a ficar um ambiente diferente, começa a haver mudança, a pessoa começa a prestar mais atenção, a pessoa começa a sentir que algo vai saindo de dentro dela. Por quê? Porque a palavra está dentro do ambiente. Então, qual é o principal dentro do ambiente de culto? A palavra precisa entrar. Só que qual é o problema hoje? É 40 minutos, 1h30, 2 de louvor, aí a palavra tempo que sobra. E ainda requer do pregador que ele faça alguma coisa. Vai ter 15 minutos para pregar. Aí, irmão, a vontade que eu tenho quando alguém vem e me diz que tem 15 minutos para pregar é de pegar só, ler o texto, fechar e... Mas eu sei da responsabilidade que há sobre mim. Mas a vontade é. Mas a gente não está para fazer a nossa vontade, a gente está para fazer a vontade de Deus. Então, olha só, está cheio de ambiente. Olha o texto, irmão. O que tinha lá dentro? Gente que vendia e comprava. Então está cheio de gente dentro da igreja que quer ficar fazendo troca-troca com Deus. Quer dizer, Deus, se você me der, eu levanto a mão. Se você fizer, eu faço. Mas quando a palavra entra no ambiente, aqueles que têm troca-troca, o troca-troca vai embora. Por que quando a palavra entra no ambiente tem gente que fica fazendo, nunca mais volta para a igreja? Porque a palavra entra no ambiente. E quando a palavra entra no ambiente, ela começa, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras. Ela começa a modificar o ambiente. Olha o texto. Derribou e soltou as pombas. Da liberdade para o Espírito Santo agir. Perceba, o templo era templo de Deus, a palavra não estava mais lá dentro, e como a palavra não estava mais lá dentro, tinha gente que fazia troca-troca com Deus, tu me dá, eu te dou, tu faz, eu faço. Mas quando Jesus entrou no ambiente, a pomba, o Espírito Santo, sendo do Espírito Santo, ele começa a ficar livre no ambiente.
Ô irmão, se você chegou aqui nessa noite com esse negócio, não, Jesus, eu vou ir para a escola, porque aí estudando o Senhor vai me fazer. Se o Senhor não me fizer, eu não vou estudar. Senhor, irmão, Deus vai tirar esse negócio de dentro de ti hoje de noite aqui, viu? Deus te pega hoje aqui de noite. Deus te trouxe para esse ambiente nessa noite, porque Ele quer dar liberdade para o Espírito Santo nessa noite. Ele quer agir na sua vida, Ele quer te encher de forma sobrenatural. Agora olha o texto, verso de número 13, pode ler. Olha o que ele disse. Ele disse, está escrito. O que ele disse? Está escrito. Ou seja, leiam o que está escrito. Perceba, Jesus, a palavra vai entrar dentro do ambiente de culto e vai abrir a palavra. Jesus, sendo a própria palavra, não precisava abrir, mas ele diz, não, peraí, está escrito. O que ele diz que está escrito? Pode ler. A minha casa será chamada casa de oração. Será chamada casa de Oração. Ele restaura a identidade do ambiente de culto. Tem igreja que é conhecida como a igreja da cura, igreja do milagre, igreja que faz isso, igreja da água ungida, igreja do negócio branco, igreja do véu, e vai, e por aí vai. É conhecida por tudo, mas já não é mais conhecida como uma igreja, como casa de ambiente de relacionamento com Deus. Eu estava dando aula lá na segunda-feira para os irmãos e eu falei, Jesus, depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias aparecendo para os discípulos e aparecendo para outras pessoas. Durante 40 dias. No dia 40, ele é levado aos céus. Depois de 40, ele fica 10 dias até o dia do Pentecoste, que fechava 50 dias após a Páscoa. Pentecoste, 50 dias. 10 dias, o que eles ficaram fazendo? Orando. Eles se reuniam e oravam. Se reuniam, oravam, dizendo, vem Espírito, vem Espírito. E aí sabe o que acontece? Dos 500, que em 1 Coríntios 15, verso 6, vai dizer que havia no momento que Jesus estava sendo elevado aos céus, dos 500, 380 somem. Porque Atos capítulo 1, verso 15 diz que tinha só 120. 380 somem por causa de 10 dias de oração. Irmão, chama para a oração. Eu já falei, irmão, falei lá na aula segunda-feira, irmão, quer afastar aquele amigo, aquela pessoa que é meio treva na tua vida, que só te incomoda, irmão, chama para a oração e para a palavra. Foge, irmão, não fica mais perto de você. Camarada se afasta. Olha o texto, irmão. E diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em um covil de ladrões. Quanta igreja que parece mais um covil de ladrões, com propósitos errados, do que realmente com o propósito de expor a palavra. Porque olha o texto, irmão, volta lá para Crônicas 34, lá que você marcou. Crônicas 34. Você está feliz, irmão? Amém. Irmão, ó, você vai ser usado por Deus agora. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, ó, Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus não te trouxe. Não, irmão, fala que nem crente. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus te trouxe aqui com um propósito. Deus te trouxe para esse ambiente. Deus te trouxe para esse ambiente. Porque você vai pagar o jantar para minha casa. Glória. Amém. Amém. Vamos lá. Amém. Agora vocês gostaram, né, gente? 2 Crônicas 34, verso de número 14. Olha o texto, irmãos. Lembra? No verso 15 o texto diz que ele achou o livro da lei na casa do Senhor. Achou a palavra dentro da casa do Senhor. Agora olha o verso de número 14. Como é que está escrita a primeira frase que a gente anotou? E tirando eles o dinheiro. E tirando eles o dinheiro. Perceba, dentro da casa do Senhor a palavra estava perdida, mas o dinheiro eles não esqueciam de tirar. Irmão? Está cheio de igreja assim, que eles não tem mais palavra, não tem oração, não tem vida de comunhão com Deus, não tem nada, mas o dinheiro eles não esquecem de tirar. A hora de oferta, irmão, é 2 horas para a hora de oferta, mas aí palavra é 10 minutos, oração rapidinho, vamos acelerar. Por quê?
Porque se perdeu a identidade do ambiente chamado igreja. Coisa que quando Jesus, a palavra entra, ele restaura a identidade do ambiente. Entenda, não estou dizendo que não se deva colaborar financeiramente dentro da igreja. A gente deve, a gente tem que, de forma não obrigatória, mas com gratidão. A gente tem que fazer isso. Mas olha só, ambiente de igreja também é um ambiente de ouvirmos palavra. Porque, olha, irmão, eu fui olhar uma pesquisa, eu até anotei a pesquisa aqui para mim. Fizeram uma pesquisa na CGIADB, que é o quê? Convenção Geral das Igrejas, das Assembleias de Deus no Brasil. Fizeram uma pesquisa relacionada à Bíblia para as pessoas, para os crentes, para os cristãos. E olha só, irmão, anotei aqui. Olha só o que a pesquisa diz. Primeiro, 19% de 100% dos crentes leem a Bíblia pessoalmente. 19% de cada 100, só 19 tem um relacionamento sozinho, pessoal, ou seja, não no ambiente de culto. É aquele que senta na sua casa, lê, ora, estuda, medita. 19%. Segunda coisa, 26% leem algumas vezes por semana. Ok? 26% leem algumas vezes em uma semana. 14% leem uma vez por semana. E agora olha só, irmão, isso aqui é assustador. 22% leem uma vez por mês. Esse aí é crente de ceia, né? Que lê pelo menos 1 Coríntios 11, do 23, né? Até o 27, 29 ali. Esse é o crente de ceia. Irmão, isso, quando eu li esse estudo, irmão, é assustador. E ó, a Assembleia de Deus, nosso ministério também é Assembleia, Ministério, Assembleia de Deus, vida. Por quê, Tiago? Porque a Assembleia de Deus vem de um movimento chamado movimento pentecostal. E o movimento pentecostal é um dos movimentos que, infelizmente, tá, tem uma teologia de menos tempo. Em torno de 30 anos eles fizeram uma teologia pentecostal. Mas ó, é um dos movimentos que menos valorizam a palavra no sentido de sentar para estudá-la. E aí, irmão, a gente entra para algumas perguntas. Porque olha só, se você estuda demais a Bíblia, alguém chega... E aí, ó, todo aquele que estuda a Bíblia sempre vai escutar essa frase, esses tipos de frase. Primeiro, todo aquele que estuda muito a Bíblia vai dizer assim, ó, tá querendo aparecer, né, irmão? Todo aquele que tem relacionamento com a palavra vai dizer, só estuda para aparecer na frente dos outros. Segunda coisa, tá querendo ser pastor, né? Quer virar pastor, por isso que tu estuda. Ou quer virar pregador, por isso que tu estuda. Só estuda porque é pregador, não? São frases que são de alguma forma pessoas falando que não querem ter um compromisso com a palavra. Irmão, imagina, 22% dos querem ler uma vez por mês. Irmão, o diabo conhece a Bíblia mais do que nós. O diabo só não tem como receber a vida que a palavra produz. Mas Jesus disse, o nome da escola é Escola, Espírito e Vida. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Quando você está se sentindo morto, irmão, vai para a palavra. Ela produz vida em você. Quando você vê um crente meio morto aí do seu lado, leva ele à palavra. A palavra vai produzir vida nele. Olha o perigo, irmão. Achei, capítulo 34, verso 15. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Se você quiser anotar, eu quero falar hoje sobre 5 perigos 5 perigos que podemos viver por não nos relacionarmos com a palavra de Deus. 5 perigos que podemos viver por não nos relacionarmos com a palavra de Deus. Irmão, lembrando, tá? Ali tem um cafezinho, tem um chazinho, você pode levantar, pode pegar um café,
pode pegar um chazinho ali. Fica à vontade, tá bom, irmãos? Isso, até para não dormir na aula, irmãos. Se não dormir, se dormir, aí dou uns gritos, uns berros, acorda bem ligeirinho. Bem rapidinho, porque para ficar na frente do jogo lá com o olho vidrado, assim, assistindo o Grêmio e o Inter, que não estão jogando nada, mas nem bolhufa, né, irmão? Aí os irmãos estão com os olhos virados, assim, fica até meia-noite assistindo aqueles camaradas perderem no futebol, né? Mas para a Bíblia, ô irmãos, deixa eu falar um negócio, é bem engraçado, tá? Mas é uma realidade. Uma vez eu falando com um irmão, o irmão me disse assim: irmão, toda vez que eu estou com sono eu faço um negócio. Irmão, toda vez que eu não consigo dormir assim, sabe o que eu faço? Eu falei: o que irmão? O que tu faz assim toda vez que tu não consegue dormir? Irmão, eu vou ler a Bíblia, né? Eu vou ler a Bíblia. Por quê, irmão? Porque toda vez que eu leio a Bíblia eu sinto sono. Daí eu, como assim, irmão? Não, é que é verdade, né? Toda vez que a gente lê a Bíblia, o diabo quer fazer a gente dormir para não ler mais, né? Eu falei: irmão, tu tá sendo danado pelo diabo, então na hora que tu vai ler. Irmão? Eu falei: irmão, mas não é, irmãos. É que assim, ó, toda vez, por que a palavra produz um sono, às vezes, quando você vai ler? Porque para algumas pessoas, pelo menos para mim, toda vez que eu vou ler a Bíblia, me tira o sono, porque é uma coisa que eu amo. Por isso que eu falei, você entra no âmbito do prazer, é prazeroso você ler madrugada dentro. Ok? Por exemplo, eu tenho um propósito de toda primeira sexta-feira, toda sexta-feira, primeira semana em que vai fazer o primeiro mês, por exemplo, a semana, durante a manhã, eu não tomo café da manhã. Eu sempre faço isso, na primeira semana. E na sexta-feira, saindo daqui, eu fico da meia-noite às 3 horas da manhã, lendo, estudando, meditando, buscando de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é um propósito meu, tá? Por quê? Porque para mim é prazer. Irmão, você não vai me ver 3 horas da manhã lá, meu Deus, eu vou ler para cumprir. Não, irmão, estou lá faceiro da vida, que eu gosto, que entra naquele âmbito do prazer. Mas por que às vezes quando você vai ler a Bíblia, ela produz um sono em você? Primeiro, pode ser realmente um gatilho que você deixou ativar na sua mente, que toda vez que você vai ler a Bíblia dá sono, mas também a Bíblia, ela produz descanso em nós de tal forma que quando nós lemos a gente começa a saber, a descansar, aquele medo sair, a preocupação sair, você vai descansando, conforme tua mente vai descansando. Se você estiver com sono mesmo, você vai dormir mesmo. Você trabalhou um dia exaustivo. Não, por isso que você sempre tem que ser estratégico no momento de estudar a Bíblia. Tá? Estratégico. Não vai estudar no horário que você sabe que vai ter sono. Porque aí você vai ler e você não vai pegar o gosto por estudar a palavra. Você vai pegar raiva por estudar a palavra. Porque aí você vai lá: não, o Montiago disse que eu tenho que ler, então eu tenho que ler. Não, irmão. Você tem que ir num horário que você sabe que é um horário bom para você, mas que você consiga sentar e estudar. Eu sou uma pessoa que gosto de estudar ou de madrugada ou na parte de manhã bem cedo. Durante o dia, assim, eu gosto de meditar em texto, eu vou meditando em texto, mas durante o dia eu não gosto de sentar e ler. Por quê? Porque não tenho tempo. Eu não gosto assim, de sentar lendo, daqui a pouco eu estou lendo, minha esposa diz: Thiago, vai lá pegar o varal. Aí você está lendo: Thiago, vai lá recolher roupa, Thiago, vai lá fazer isso, vai lá buscar pano, vai buscar café. Entendeu? Porque daí me atrapalha. Então, são coisas que você tem que parar para analisar e ver qual que é o melhor horário. Irmão, e entenda, você não precisa ficar 3, 4 horas. Comece com 15 minutos. Pegue todo dia. Irmão, o que é 15 minutos? O que é 15 minutos? É pouco tempo. Pega um cronômetro, realmente, pegue um cronômetro, coloque 15 minutos, mas naqueles 15 minutos seja intenso em ler, em anotar, em escrever. Bateu o relógio, irmão, não vai mais. Para o relógio, sai, vai fazer outra coisa. Ok? Porque olha só, a gente vai lendo, como a gente sabe que é 15 minutos, a gente vai avançando. A gente vai querendo passar, e aí a gente sai fora do nosso propósito, e aí a gente vai começando a cansar. Ok, gente? Mas olha só, a Bíblia tem esse poder de produzir descanso. Mas qual é o perigo? O primeiro perigo que nós podemos acabar vivendo por não nos relacionarmos com a palavra. Abre lá, João capítulo 5, verso 39. Primeiro perigo que nós podemos acabar vivendo por não nos relacionarmos com a palavra. João capítulo de número 5, verso de número 39. Quem achou, pode ler.
39. Isso, 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos lá, sublinha essa frase aí. E são elas que de mim testificam. Ou seja, o primeiro perigo que eu posso acabar vivendo por não me relacionar com a palavra é não conhecer ao Senhor Jesus de forma profunda. Primeiro perigo é não conhecer o Senhor Jesus de forma profunda. E olha só, qual é o perigo de não conhecermos o Senhor de forma profunda? Quando nós olhamos em Atos capítulo 2, isso você pode ler na sua casa depois, Atos capítulo 2, quando Pedro se coloca em pé para pregar, depois que o Espírito Santo desce, em Atos capítulo 2, Pedro vai falar sobre as 4 fases de Jesus. Primeiro, ele vai falar do Jesus encarnado. Segundo, Jesus crucificado. Terceiro, Jesus ressuscitado. E quarto, Jesus entronizado. E essas 4 fases nós precisamos conhecer a respeito de Jesus. Todo mundo, todos os cristãos que um dia creram em Cristo Jesus, primeiro conheceram o Jesus encarnado. Porque o texto vai dizer assim, ó, que o Jesus encarnado, aquele que se fez carne, fazia prodígios, fazia sinais e fazia as coisas grandiosas no meio do povo. Todo mundo gosta desse Jesus, porque ele faz milagres, ele opera. E esse é o primeiro Jesus que é apresentado a nós quando nós viemos para a igreja. Vamos lá, quantos irmãos vieram para a igreja por causa de um convite, por exemplo? Venha porque você vai conhecer a Jesus, ou venha porque você vai receber o seu milagre, ou venha porque você vai receber a sua bênção. Quem veio e se aproximou de Jesus por causa de um convite desses? Ai, irmão, seja sincero. Alguém? Levanta a mão, isso. Tem alguém? Aí, ó. Por quê? Porque essa é a primeira experiência que nós temos de Jesus. E não é errado, irmãos. Não é errado nós convidarmos as pessoas e dissermos, ó, Jesus cura. Vem para a igreja. Jesus liberta, vem para a igreja. Jesus transforma, vem para a igreja. Por quê? Porque Jesus faz mesmo, irmãos. Jesus cura, Jesus ressuscita, Jesus faz tudo isso. Mas olha só, nós precisamos entender que nós precisamos avançar do Jesus encarnado para o Jesus crucificado. Porque a Bíblia diz que depois que nós cremos, nós somos crucificados com Jesus, na morte dele. A morte que ele morreu, no momento em que nós confessamos a Jesus, nós também morremos. Nós morremos para o pecado, nós morremos para as nossas paixões, nós morremos para a nossa antiga vida. Depois disso vem o Jesus ressuscitado. O Jesus ressuscitado fala do quê? De mortos para uma antiga vida e nascemos para uma nova vida. É por isso que o texto vai dizer assim, ó, que aquele que está em Cristo é nova. Vamos lá, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já eis que tudo se fez novo. Vamos lá. Então quando você vai para o Jesus ressuscitado, ó, Jesus encarnado, Jesus crucificado e agora o Jesus ressuscitado, você passa a viver uma nova vida. Por que tem gente que não abandona antigas práticas mesmo vindo na igreja? Porque ainda não passou por Jesus ressuscitado. Porque o Jesus ressuscitado faz você abandonar as antigas práticas para viver novas. Faz você abandonar antigas vontades para viver novas vontades que ele tem para você. E aí no final, Pedro pregando vai dizer assim, ó, e Jesus tinha um trono, ele foi entronizado. E aí esses Jesus são os que poucos conhecem. Todo mundo chama Jesus de Senhor. Você conhece Jesus como Senhor? Conhece ou não conhece? Conhece. Mas olha só, nós muitas vezes chamamos ele de Senhor, mas da boca para fora. Por quê? Porque o Jesus como Senhor é Ele manda e eu obedeço. É Ele fala e eu me coloco debaixo da vontade dele. Esse é o Jesus da Bíblia. Jesus entronizado. Jesus agora está no trono, como quem manda e eu tenho que me colocar à disposição para obedecer. Então, Pedro vai falar sobre essas várias fases de Jesus. E é essas fases de Jesus que nós precisamos conhecer. Amém? Para podermos viver uma vida cristã mais madura. Então, todo aquele que não se relaciona com a palavra, o primeiro perigo
é ele não conhecer o Jesus de forma profunda. Vamos lá. Segundo perigo, Romanos capítulo 12, verso de número 1. Irmã Lúcia, por favor, pode pegar um chá para mim, por favor? Se for possível. Obrigado, irmão. Romanos capítulo 12, verso 1. Quem achou, pode ler. Segundo perigo, pode ler, capítulo 12, verso 1. Achou, já lê, gente. É 12, 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1. Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, Obrigado. pela compaixão de Deus, que apresenteis a vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, sublinha aí a palavra culto racional. Culto racional. O segundo perigo que nós podemos acabar vivendo por não nos relacionarmos com a palavra de forma profunda é produzirmos um culto antibíblico. Antibíblico. Ou seja, toda vez que nós não nos relacionamos com a palavra, nós podemos acabar indo e produzindo um culto que não agrada a Deus, ou até mesmo um culto que Deus odeia. Quem pode achar rapidamente um texto para mim ali? Isaías capítulo 29, verso 13. Irmãos, lembrando, se você não conseguir anotar tudo, fique tranquilo, você pode reassistir a aula lá depois. Eu só estou acelerando para a gente conseguir sempre produzindo o máximo de conteúdo possível, tá, gente? Isaías capítulo 29, verso 13. Lá você vai poder assistir, reassistir, reanotar as partes que você perdeu. Isaías capítulo 29, verso 13. Achou? Pode ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Ó o texto. O que o texto disse? Que esse povo me honra com os lábios, mas o que? O coração está Longe de mim, se afasta. Então, o culto antibíblico, em primeiro lugar, é um culto que eu estou distante, o meu coração está distante. Ou seja, o primeiro culto antibíblico que a gente acaba produzindo diante de Deus, quando a gente não se relaciona com a palavra, é um culto distante, com o coração distante de Deus. Ou seja, se eu não me relaciono com a palavra, eu não consigo produzir um culto verdadeiro a Ele. Eu falo com os lábios, mas meu coração está bem distante. Ok? Segundo culto, abre Amós capítulo 5, verso 21 ao 23. Amós capítulo 5. Tiago, tem Amós na Bíblia? Tem, irmão. Está na Bíblia. Está lá no livro das Crônicas de Nárnia. Lá. Pode ler, irmão. Amós capítulo de número 5, verso 21 até o 23. Pode ler. Quem achou, pode ler. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas. Eu temerei para ofertas pacíficas que de vossos animais gordos. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Olha o texto, irmão. Como inicia o verso 21? Aborreço e desprezo as vossas festas. A palavra festa ali você pode sublinhar, puxar uma setinha ali com a caneta e escrever culto. Porque o povo de Israel tinha várias festas onde eles prestavam cultos ao Senhor. Ok? Então o que ele está dizendo? Eu desprezo o culto que vocês me apresentam. Por quê? Porque o texto diz que eles apresentavam ao Senhor, ainda que apresentavam holocaustos, ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais. Por quê? Porque o povo
adorava com os lábios, adorava com as coisas, mas o coração deles não estava voltado para Deus. Vamos lá, mais um texto. Malaquias, capítulo de número 1, verso 7 ao verso 10. Achou? Pode ler. Malaquias está na Bíblia, sim, o último livro do Antigo Testamento, irmão. Esse é fácil de achar. Achou Mateus? É um livro anterior. Malaquias, capítulo de número 1, verso 7 ao verso 10. Oferecei sobre o meu altar pão imundo, e disseis, em que te havemos profanado, nisto que disseis, a mesa do Senhor o desprezível. Olha o texto está dizendo o quê? Que eles oferecem ao Senhor no altar um pão imundo, um pão que não é consagrado, algo que Deus não se agrada, algo que não foi separado para Deus. Pode continuar, verso de número 8. Porque quando trazei animal cego para o sacrificado-lhes, não faz mal, e quando ofereceis coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Olha o texto, irmão. Olha a seriedade desse texto. Ele está dizendo, vocês trazem um animal, culto de aparência. O culto que Deus odeia também é um culto de aparência. Por quê? Porque eles até trazem um animal. Mas o animal está coxo, o animal está cego. Eu trago coisas a Deus que estão me sobrando, que não valem para mim, que não têm importância para mim. Sabe o que é isso, irmão? Trazendo para os nossos dias? É quando alguém diz assim, glorifica a Deus, e você glorifica a Deus porque todo mundo glorifica. Isso é um animal cego, coxo, nu, que você traz de qualquer jeito para Deus. Quando você vem para o ambiente do culto e você glorifica a Deus porque todo mundo faz. Você grita porque todo mundo grita. Você rodopeia porque todo mundo rodopeia. Não é um culto sincero, é um culto de aparência. A palavra sincera vem da palavra sincera, ou seja, sem máscara. O culto diante de Deus, o culto que Deus odeia é aquele culto que a gente não é sincero, a gente traz máscara, a gente até tenta mostrar para o pastor, a gente tenta mostrar para a pastora, a gente tenta mostrar para os irmãos que nós estamos voando na nave, nós estamos no mistério. Mas o que? A gente está apresentando para Deus coisas seca, coxa e de qualquer jeito. E olha o que ele vai dizer. Ora, apresenta isso para o teu príncipe. Ele vai se agradar de você? Ou seja, ele está dizendo assim, você apresenta para pessoas humanas coisas melhores do que você está apresentando para mim. Quer ver? Por exemplo, se no seu trabalho você apresenta um trabalho melhor do que o que você apresenta para Deus, você já está fazendo isso. Como assim, Tiago? Se quando você assume o compromisso de fazer algo para Deus, e você faz isso de forma relaxada, você está fazendo isso, porque quando você faz para você, você faz da melhor maneira. Quando você faz para a esposa, melhor ainda, né? Mas para Deus, não. Para Deus de qualquer jeito funciona. Aí o texto está dizendo, Deus está dizendo, apresenta isso para o rei, apresenta para alguém de autoridade aí, apresenta isso para a nossa prefeita, isso aí que você apresenta para mim. Não apresentamos. E aí o texto diz assim, vocês apresentam e ainda dizem, não faz mal, que Deus entende o meu, né? Aquela frase, não, Deus entende o meu coração. Não, vai nessa. Então, culto de aparência. Vamos lá? Último culto, Colossenses capítulo 2, verso 23. Colossenses capítulo de número 2, verso 23. Colossenses está na Bíblia, Tiago? Está na Bíblia. Logo depois de Filipenses. Capítulo de número 2, é o verso de número 23. Agora é o quarto tipo de culto que Deus odeia.
se na verdade permaneceste fundado e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. 2:23 de Colossenses. Deixa eu ver só. 2:23, eu estava no perdão. Não, tranquilo. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde, em disciplina de corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Então vamos lá. Quarto tipo de culto que Deus odeia. Muito mais, irmão. Mas eu quero apresentar esses quatro tipos de culto que Deus odeia. O culto centrado no homem. O culto centrado no homem. Sabe o que é o culto centrado no homem? Vou cantar esse louvor, porque a igreja vai gostar. Eu vou pregar essa palavra, porque os irmãos vão estar na igreja, vão gostar dessa palavra que eu vou pregar. Eles vão avivar, fazer para o homem. Culto centrado no homem, Deus não se agrada. Olha o texto. Senão para satisfação da carne. Lembra o que a Bíblia diz? Que os verdadeiros adoradores adorarão em verdade. Então tudo que é adoração para a carne, Deus não se agrada. Deus se agrada de verdadeiros adoradores. Perceba, não é verdadeira adoração. Ele diz verdadeiros. Ou seja, antes de eu adorar uma adoração verdadeira, primeiro eu preciso ser um adorador verdadeiro. Primeiro eu preciso ser, para depois expressar. Por quê? Porque se você não é um adorador verdadeiro, você vai expressar uma adoração, vai ter a aparência de verdadeira, mas não vai ser. E tá cheio de gente, irmão, que a gente vê assim. Num dia estava no culto, oh glória, tá querendo, oh Lord, música lá top lá, assim, tu vê assim, meu Deus, essa irmã é crente. Aí 2 dias depois você diz, eu não sei mais da vida, não quero mais saber de nada, quero saber de Jesus. Você olha e você nem reconhece mais ser crente, né, irmão? Por quê? Culto de aparência, cultos centrados no homem. Eu sempre falo, quando eu fui falar com as meninas que estavam fazendo a apresentação, que elas foram apresentar o teatro lá, a coreografia, eu falei para elas, entendam uma coisa, vocês não estão apresentando para a igreja. O propósito de vocês é representar aquela situação e levar aquela igreja a apresentar um culto a Deus. Vocês não podem apresentar para a igreja, porque daí vai ser um culto antropocêntrico, ou seja, onde o homem está no centro. Fica tranquilo, irmão. Jesus pega, Jesus salva, Jesus cuida dos dias, daí sentado aqui dentro, ele salva para a glória de Deus. Fica tranquilo. Ok? Nem se estresse com essas coisas. Gente, mas é uma realidade. Os nossos cultos estão mais centrados no homem do que no Deus. Acho que ficou meio pesado no clima, né? Vamos mudar o assunto. Vamos lá, irmãos. Terceiro perigo agora. Canções antibíblicas. E aí, irmão, é um vasto assunto que a gente pode entrar. Canções que são canções antibíblicas. Alguém acha para mim, por favor? Colossenses capítulo 3, verso 16. Lembrando, nós falamos sobre os perigos. Primeiro perigo, não conhecermos a Jesus de verdade. Segundo perigo, produzir cultos antibíblicos. Terceiro perigo agora, canções antibíblicas. Quem pode achar Colossenses capítulo 3, verso 16? Pode ler. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha só o texto, irmão, ele está dizendo, a palavra de Deus habite em vós abundantemente. A palavra quer ser abundante dentro de você, não quer ser raso dentro de você.
A palavra de Deus, ela quer abundar. O Cristo verdadeiro quer abundar dentro de você. De tal forma que o texto vai dizer, ó, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, não, vai lá, bem tranquilo, irmão Josmar, fique em paz, vai lá. Irmão Josmar, vamos, como é que é o nome da irmã? Marcarita. Karen, irmãos, vamos orar então, baixa a cabeça e vamos orar pela irmã Karen. Senhor Deus, agora nesse momento nos foi apresentado aqui pelo irmão Josimar, como a irmã está na nossa igreja sede, passando mal, não sabemos, não entendemos, não conhecemos a situação, mas Senhor, o Senhor é um Deus que está sobre todas as coisas, o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que cura, nós cremos na Tua Palavra, e Senhor, pela autoridade da Tua Palavra, Senhor, nós cremos que ela estará curada para a Tua glória, Senhor. Senhor, nós oramos pela vida dela e cremos, Senhor, que a Tua vontade será cumprida sobre a vida dela, Senhor. Que o Teu propósito, que o Teu bom querer venha a ser realizado sobre ela. Assim nós cremos em nome de Jesus. E que a igreja juntamente comigo diga amém. Amém. Vamos lá então, gente. Então nós estamos em canções antibíblicas. Agora olha só. Colossenses capítulo 3, verso 16. O texto diz, vamos ler de novo ali, deixa eu ler de novo. 3, verso 16. A palavra de Cristo habite. Habitar, irmão, questão de habitação, morar em você de forma profunda, ok? A palavra de Deus, ela não quer só passear dentro de você, ela quer habitar de forma abundante, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, quando nós temos palavra dentro de nós, nós produzimos canções bíblicas, que salmos, hinos, cânticos espirituais, mas que tem um propósito, cantando ao Senhor. Os nossos louvores, se nós formos analisar, a maioria é focado nos homens. Você vai vencer, você vai... Não é errado, irmãos, mas eu sempre digo, no ambiente de culto, nós temos que cantar para Deus. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui rapidinho? Vamos lá, pense rápido, irmão. Você tem 5 segundos para pensar. Pense rápido. Se Jesus aparecesse aqui agora, qual seria a canção que você cantaria para Ele? 5, 4, 3, 2, 1. Conseguiu pensar? Achou uma canção? Não vem com agora, é só vitória agora, não. O que você cantaria para Jesus? Nas promessas do meu Salvador. O que é cantar para Jesus? Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Nossos louvores precisam cantar o que Jesus é, o que Jesus faz e o que nós queremos declarar para Ele. Por exemplo, tem um louvor que eu amo bastante. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tua... Eu gosto muito desse louvor. Eu estou cantando para quem? Para... Agora, por exemplo, vamos analisar um louvor. Por exemplo, divino companheiro do caminho está cantando para Jesus também. Convidando Jesus para ficar. Porque o texto diz, o louvor vai dizer o quê? Fica, Senhor, sempre faz tarde. Agora, tem outros louvores, por exemplo, e não estou, irmão, entenda, não estou dizendo que é errado. Mas para que Deus se manifeste dentro do ambiente, nós precisamos cantar para Ele. Deus não vai se manifestar no ambiente quando você canta, por exemplo, um louvor que fale para você, dizendo que você vai vencer, você vai conquistar. Isso é, às vezes, uma oração em forma de canção, ou até mesmo uma pregação em forma de canção, ou uma experiência vivida por alguém em forma de canção. Mas no ambiente de culto, para Deus se manifestar, nós temos que cantar para Ele. Ou seja, os nossos louvores têm que ser cantados para Deus.
Por exemplo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Isso é louvor o quê? Que atrai a presença de Deus. Por que muitas vezes, quando o pregador vai pregar, ele tem uma dificuldade imensa? Porque a pessoa que estava cantando, ou louvando antes, ou ministrando antes, ela estava cantando mais para as pessoas do que para Deus. E aí, como ela não cantou para Deus, ela não atraiu a presença de Deus para o ambiente. Porque, como é que diz aquela passagem? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no... Jesus está no nosso meio aqui hoje, presente. Mas existe uma diferença entre ele estar presente e ele estar manifesto. São duas coisas diferentes. Ele estar presente é uma coisa, ele estar manifesto é outra coisa diferente. Jesus está presente conosco em todos os ambientes que nós estamos, mas nem sempre ele se manifesta. Como que a gente pede para ele se manifestar? Cantando para ele, dizendo: vem cá, tu és bem-vindo, vem para este ambiente, nosso coração está aqui, faz morada nesse meio. Quando a gente canta para ele, ele se manifesta. E aí, irmão, quando ele se manifesta, o negócio fica diferente, o negócio fica sobrenatural, porque sai do ambiente natural. Ok? Então, quando nós não temos uma vida de palavra, o que acontece quando nós não temos uma vida de comunhão com a palavra? Nós produziremos ou até mesmo cantaremos louvores que não atraem a presença de Deus. Ou pior, louvores que não são bíblicos. Louvores que não são bíblicos. Tem muito louvor sendo cantado dentro da igreja que não é bíblico, irmão. Que a palavra de Deus não fala. Um dia uma irmã estava falando um dia para mim e falou assim: né, irmão, não cai uma folha de uma árvore se o nosso Deus não permitir. Deu, como assim, irmão? Não, está na Bíblia, né, irmão? Eu falei: não, procura na Bíblia isso, se achar o texto me mostra. Esse texto não é bíblico. Tem que uma abordagem um pouco diferente, que fala que não cai um fio da nossa cabeça, que Deus não saiba, que Deus conhece quantos fios nós temos na nossa cabeça, mas que cai uma folha de uma palmeira se nosso Deus não permite. Não tem na Bíblia. Eu não achei. Se você ler e achar, me mostra, né? Mas são coisas que nós falamos no nosso dia a dia e que às vezes não está na Bíblia. E isso é o problema de coisas que não estão na Bíblia, louvores que não estão na Bíblia, palavras que não estão na Bíblia, e nós devemos viver em um contexto cristão bíblico. Eu creio que nessa noite Deus está começando a levantar aqui, nessa congregação, uma geração de cristãos bíblicos, de cristãos que vão viver a palavra, de cristãos que vão amar a palavra, de cristãos que vão ser tocados pela palavra de tal forma que quando você falar, não vai ser você falando, mas será o Espírito Santo falando através de você. Agora, vamos lá. Quarto ponto, quarto perigo de nós não termos um relacionamento com a palavra: pregações fracas. Anota aí, quarto perigo: pregações fracas. Anotou aí, irmão? Vamos lá, abre um texto, João capítulo 16, verso 7. João capítulo de número 16, verso ao verso de número 7. Eu falava na segunda-feira para os irmãos lá na escola bíblica que nós precisamos pregar a palavra. Esse é o nosso trabalho. Nós precisamos fazer o quê? Pregar a palavra. Vamos lá, repita comigo. Eu preciso. Vamos lá. Eu preciso pregar a palavra. Por que eu preciso pregar a palavra? Porque eu não preciso convencer as pessoas. Na segunda-feira a gente estava falando para os irmãos aqui, a gente está muito preocupado em como a gente vai convencer as pessoas com a palavra. A gente está muito preocupado em, como é que eu vou falar para convencer a pessoa? Como é que eu vou dizer para convencer a pessoa? E aí a gente acaba comercializando o Evangelho. A gente acaba apresentando um Evangelho de facilidades, um Evangelho que é só love, né? Um Evangelho que é um negócio bem estranho. Por quê? Porque nós queremos comercializar o Evangelho, nós não queremos apresentar a verdade. Porque quando a verdade é apresentada, como nós vimos no começo, começa a sair cambista, começa a ter vendedor, o Espírito Santo começa a ter liberdade,
E nós precisamos entender que nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos O que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregar. Ide por todo mundo e pregar. Então, ele não disse ide por todo mundo e convencer. Ele disse ide por todo mundo e pregar. Nós temos que pregar. Quem que convence? Do pecado, da justiça e do juízo. Quem é? Quem é? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, o que eu e você precisamos fazer é pregar. Olha lá, João capítulo 16, o verso é o verso de número 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Anota aí, irmão. Sublinha essa frase. Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem vai convencer nós do pecado, da justiça e do juízo é o... Quem é? É o Espírito Santo. O que nós precisamos fazer? Pregar. Porque quando nós... E olha só, não é qualquer pregação. Quando nós vamos evangelizar, nós precisamos pregar a respeito do Jesus que liberta as pessoas do... Porque hoje as pessoas parece que não vivem um convencimento verdadeiro. Porque nós não pregamos mais contra o pecado, porque a pregação contra o pecado não dá ibope. A pregação contra o pecado não agrada aos ouvidos, cultos que são antropocêntricos, centrados no homem. Só que olha só o que o texto diz: o Espírito Santo vos convencerá do... Qual é a primeira coisa? Agora olha só, como é que o Espírito Santo vai convencer alguém do pecado se a pessoa não tiver a consciência do que é pecado? Se você não apresentar para ela o que é pecado, o Espírito Santo não vai ter como convencer ela do que é pecado. Porque se ela não tiver... O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Toda vez que alguém erra o alvo, pecado. Se eu não apresentar para ela e dizer, isso aqui que você está vivendo é errado, você está indo em direção ao inferno, você está indo em direção a este lugar, lago de fogo, lago de enxofre, você vai viver uma vida de perdição, se você continuar nessa vida de prática do pecado. Você apresenta para ela o quê? E aí quem vai convencer é o? Diga assim então, eu preciso pregar a respeito do pecado. Abre lá, Romanos capítulo 3. Nós vamos fazer uma conexão desse texto com Romanos capítulo 3, verso de número 20. Romanos capítulo 3, verso de número 20. Quem encontrou já pode ler. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos lá, sublinha essa frase aí. Porque pela lei vem o conhecimento do quê? Do pecado. A lei ali, se você quiser sublinhar e puxar uma setinha, a lei está se referindo a palavras do Antigo Testamento. Como o povo tinha consciência do que era pecado? Quando eles olhavam para a lei. Como é que eles tinham consciência de que eles não podiam adorar a outros deuses? Quando a palavra, o primeiro mandamento vai dizer o quê? Não adorarás a outro Deus. Não adorarás a outros deuses. Terás um único Deus. Deus apresenta a lei. Deus apresenta a palavra. Quando Deus apresenta a lei, a palavra, Ele está automaticamente dizendo, se você cometer isso é pecado. E quando você chega para alguém e apresenta e diz para ela assim, meu irmão, só existe um único Deus. O que você está dizendo para ela? Se você está adorando a vários deuses, você está pecando. Está errando o alvo que é o único Deus. Quando você apresenta essa verdade para essa pessoa, você está dizendo assim, Espírito Santo, convence ela. Você não precisa ganhar debate. Você não precisa convencer a pessoa. Você precisa apresentar a verdade.
Diga assim, eu preciso apresentar a verdade. Porque o Espírito Santo é quem vai convencer. Simples. Quando você prega para alguém que não é crente, dizendo para ele, apresentando a verdade para ele do Evangelho, você está automaticamente dizendo, Espírito Santo, convença ele. Irmão, pode? Irmão Thiago, mas assim, ó, eu acredito muito, só que as nossas atitudes também, né? Claro, Porque tu não. quer levar um varejo, é tu querer convencer alguém e tu tá ali, ó. Pode. Não, irmão. 100% não existe. Isso né? é uma realidade. Mas a gente tem que estar Vamos lá. Tem um copo plástico ali, irmão? Por favor, me alcança 2 copos plásticos. Irmão Davi, vem cá, vamos fazer um exercício. Usar a mão Davi aqui para fazer um exercício. Vamos lá, mão Davi. Segura o plástico na mão direita, que nem eu, que fica do meu lado. Segura o plástico na mão, estende a mão. Vamos lá, por que tu apertou o plástico? Meu irmão apertou. Eu falei para ele apertar o plástico? Eu falei para ele, é exatamente isso. Eu falei para ele apertar o plástico? O que eu fiz? Eu falei, estende o braço. Só isso. Mas quando eu apertei o plástico, por quê? Porque mais importante daquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Obrigado, irmão Davi. Você pegou? Isso, muito bem. Pegou, irmão? Anota aí, irmão. Mais importante do que aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. É uma realidade, irmão. Nós o quê? Dizemos, irmão, estende a mão. E apertamos o plástico. A pessoa vai olhar o quê? Para a nossa e não para aquilo que nós falamos. A própria questão dos filhos. Os pais ficam meio... Eu tenho uma mãe, esse dia veio falar para mim, eu falo para minha filha não fazer isso. Eu falei, mas tu faz? Eu faço, né? Que eu sou adulto. Eu falei, tua filha não escuta as tuas palavras, ela olha as tuas atitudes. Filho não obedece palavras, filho obedece ações, atitudes. Amém ou amém, irmão? Amém. Então, de nada adianta a gente pregar com a boca e fazer tudo errado com as nossas ações, né? Então, pregações fracas que não apresentam a verdade vão acabar fazer ou anular de alguma forma a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o que a palavra de Deus diz? Que Jesus quer que todos se salvem. Só que para que todos se salvem, nós precisamos o quê? Pregar a palavra para todos. O que a Bíblia diz? Ide e pregai o meu evangelho a... Não é só quem você quer. Não é só para os teus amiguinhos, não, irmão. É para amigo, para inimigo. Apesar que a gente não pode ter inimigo, né? Mas eles nos consideram como inimigos. Mas para eles nós precisamos apresentar também o evangelho. Porque quando nós apresentamos a verdade para eles, nós estamos dizendo, Espírito Santo, convença. Eu confio que você pode convencer. Por que nós não pregamos a palavra para as outras pessoas? Porque nós não acreditamos que o Espírito Santo é capaz de convencê-las. A gente não prega a palavra de Deus para pessoas que não são cristãs, porque nós não acreditamos na ação do Espírito Santo. Se nós acreditássemos na ação do Espírito Santo, nós pregaríamos e deixaríamos ele convencer. Você está preocupado mais em convencer do que em pregar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer algo. Você vai ser levantado para pregar, porque onde você pregar eu convenço, onde você pregar eu transformo, onde você pregar eu liberto. Vamos para o último ponto? 5. Para a gente encerrar. Quinto perigo. Quinto e último perigo. Sem a palavra de Deus, se não nos relacionarmos com a palavra de Deus, será impossível agradarmos a Deus. Vamos ler esse texto, irmão? Você quer ler esse texto? Vamos lá, abra lá. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6. Hebreus capítulo de número 11.
Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6. Quem encontrou já pode ler. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha o texto, irmão. De fato, na tradução dela está escrito de fato. No meu está escrito ora. Sem fé é impossível. Impossível significa que tem alguma possibilidade? Olha lá, o que significa impossível? Que não tem como. Não tem outro jeito. Ou seja, o texto está dizendo, olha, sem fé, sem a fé como base de tudo aquilo que você está fazendo, você não é capaz de agradar a Deus. Agora olha só, por que é importante relacionarmos com a palavra? Porque se o texto está dizendo que é sem o quê? Sem o quê? Ou seja, se eu não tenho fé, é impossível fazer o quê? Se eu não tenho fé, eu não vou ser capaz de agradar a Deus. De onde provém a fé? Abre lá, Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso de número 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Não. Romanos capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Vamos lá, ó. Preste atenção. O que estava escrito lá em Hebreus? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu não tiver o quê? Eu não consigo agradar a Deus? Fé. Se eu não tiver fé, eu não consigo agradar a Deus. Olha o que Romanos capítulo 10, verso 17 está dizendo. Ora, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, se eu não me relaciono com a palavra, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não consigo agradar a Deus. Ou seja, toda vez que eu não me relaciono com a palavra, eu não consigo, é impossível eu agradar a Deus. É por isso que Deus te trouxe para um ambiente como esse, nessa noite, para estudar, para você se aprofundar, porque Deus está te levantando, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Deus está levantando uma geração de soldados aqui, que como Pedro no início de Atos dos Apóstolos, eles olharam para os magistrados, sacerdotes e disseram assim: importa mais agradarmos a Deus do que aos homens, porque Pedro estava dizendo assim, ó, eu tenho fé porque eu vivo pela palavra, eu ando pela palavra, eu me relaciono com a palavra, e toda vez que você se relacionar com a palavra, Deus produz fé no seu coração, e produzindo fé no seu coração, tudo que você fizer dará certo. Tudo, irmão, levanta a mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida uma palavra, que eu senti o peso dessa palavra nessa noite. Deus está te levantando nessa noite com uma autoridade de fé sobre a sua vida, de tal forma que tudo aquilo que você tocar irá agradar a Deus. O seu trabalho com fé irá agradar a Deus. Você vir cultuar com fé irá agradar a Deus. Em qualquer ambiente que você entrar, você agradará a Deus. Por quê? Porque você decidiu se relacionar com a palavra. E quando você decidiu se relacionar com a palavra produz fé no seu coração. Aleluia! Glória. Deus quer produzir fé no seu coração pela palavra. A palavra ela é tão poderosa que quando nós olhamos para Atos no capítulo 9, na conversão de um homem chamado Saulo, a Bíblia diz que Ananias entrou na casa, impõe as mãos sobre ele, e o verso de número 15, quando ele conversa com Jesus, no verso de número 17, o texto diz assim, ó, e Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me visitou para que tornes
a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo enquanto falava, ou seja, enquanto Ananias estava pregando para Paulo, o texto diz, caíram dos olhos deles como que umas escamas dos seus olhos. Irmão, quando você se relaciona com a palavra, ela começa a tirar escamas dos seus olhos. Você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Você começa a enxergar a sua vida de uma maneira diferente. Você começa a enxergar o propósito de Deus claro, de uma maneira diferente. Você vai aprender a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom crente, um bom cristão, um representante de Cristo na terra. Irmão, Deus não te trouxe para essa escola sem um motivo. Ele te trouxe para essa escola nessa noite porque Ele está dizendo, eu estou tirando escamas dos seus olhos, eu estou tirando escamas. Irmão, coloque as suas mãos sobre os seus olhos nessa noite. Vamos fazer um ato de fé nessa noite, porque Deus quer falar algo sobre o nosso coração, pela autoridade da palavra de Jesus nessa noite, colocando os nossos olhos, nossas mãos sobre os nossos olhos. Nós cremos que escamas estão caindo, escamas espirituais estão caindo dos nossos olhos. Agora, a partir de hoje, você vai olhar para a palavra e vai ver a Bíblia de uma maneira diferente. A Bíblia produzirá fé no seu coração. A Bíblia produzirá autoridade em você. A Bíblia produzirá coisas grandiosas. O propósito de Deus será revelado pela palavra dele. Em nome de Jesus, eu creio por o poder e a autoridade da palavra de Jesus. E quem crê, diga amém. E aplauda ao Senhor Jesus. Amém, irmão? Escamas vão cair dos seus olhos a partir de hoje. A partir de hoje você vai se relacionar com a palavra e a palavra vai descortinar diante dos seus olhos. Amém? Amém. Amém, irmãos? Você crê? Você crê? Você crê? Você consegue crer nisso? Vamos orar a Deus, agradecer por essa palavra? Vamos orar e agradecer? No final, depois, irmão, se você quiser já fazer a inscrição, não deixa aí. Por favor, consegue colocar só stop? Ô, Jonas, coloca stop ali primeiro, por favor. Só colocar a pauta depois. Só apertar no stop aí.